das Coisas de hoje vai falar de um produto que é ao mesmo tempo brinquedo e peça-chave no esporte, como a patinação no gelo. O Brasil tem uma fábrica que é reconhecida em nível mundial, a Patins Rai. Mas quando surgiu esse equipamento? A história conta que os primeiros patins foram criados em 1760 pelo inventor belga Joseph Merlin. Ele substituiu a lâmina dos patins de gelo por rodas em uma única linha. De lá para cá, o produto passou por várias modificações e foi ganhando novas tecnologias. Vamos conhecer mais sobre o patins? Meu nome é Leandro Nogueira Dias, tenho 66 anos de idade. Iniciei com a patinação no Colégio Marista Champagnat, que antes se chamava Instituto Marista, Champagnat, e que isso foi no ano de 1969, quando eu comecei com patins ainda, aqueles patins adaptáveis ainda, né? E era quase que uma nova experiência num colégio que estava começando com a patinação no estado do Rio Grande do Sul. Como eu sou formado em Educação Física, né, hoje, né, na época era apenas aquela ilusão de jovem de querer participar de uma atividade esportiva. Aí vendo aquele hóquei, que é vendo o pessoal patinando, com um stick na mão, aquela bolinha, correndo e fazendo passes e depois tentando atingir o gol, onde tinha um goleiro lá pequeno, baixado, com uma série de equipamentos. Aquilo tudo era uma coisa completamente nova. Os patins, pelos estudos que se apresentam aí, pelos documentários, né, que a gente tem, ele vem dos anos da década de 1800, por aí, 1746, nessa faixa aí, né, do século XVIII, né, tá? Ele começa na Europa, né, e pelo aquilo que está narrado ali, né, começou através de patinadores de gelo e queriam fazer em espetáculos em teatro, usar o patins, só que não existia pista ainda artificial naquela época, era só as pistas ao ar livre, né? E aí eles montaram um tipo de uma mistura de um skate de hoje, uma tábua com rodas, só que ele não tinha movimentação, ele andava só reto, né? Pela história, né? Isso foi assim o princípio de tentar passar da patinação, que é descendente do gelo, para fazer um patins de rodas, né? Que depois foi sendo modificado e foi sendo aperfeiçoado e aí chegando até os patins dos dias de hoje, né? No início teve patins com essas pranchas de madeira, né? Com umas rodinhas metálicas e tal, então mais ou menos nesse estilo aí. E também rodas metálicas, depois aí veio a roda de borracha, né? Aí foi feito um sistema de aperfeiçoamento com a vinda do sistema de borracha de amortecedores para ter o sistema que faz com que o patins tenha o deslocamento lateral, tanto para um lado quanto para o outro, né? E aí vai aperfeiçoando gradativamente, mas os primeiros materiais são bem rústicos, né? Não existia nem bota, né? Era a própria bota da pessoa, era tipo uma sandália. Aquilo era preso nesse patins, né? O patins era algo de adaptável ao tipo de calçado que cada um tinha. Podia ser um sapato, podia ser uma bota, podia ser um tênis, né? Mais tarde a gurizada usou bastante tênis em patins adaptáveis, né? Então, conforme a época, né? John Joseph Merlin, tá? Ele é o primeiro registro de um patins que foi feito com rodas de metal ainda, né? Como transporte também já foi usado bastante, né? Inclusive, nos tempos atuais, há pouco tempo, se usou isso
em supermercados. O Carrefour foi um dos pioneiros aí a ter, né? E usou muitos patins daqui, né, de Porto Alegre. Se usou em hospitais também, já se usou isso, né, em grandes depósitos, porque eram em longas distâncias para pegar material, né? Para deslocamento em rua também, o pessoal ia para o trabalho de patins, né? Para se divertir também, né? Nas ruas. Então existiam as vias, que nem tem as vias para bicicleta, existia locais para o pessoal andar, em parques, né, para o pessoal se divertir nos parques durante inclusive aluguéis depois de patins, essas coisas todas foi usado, né? Hoje os patins são com material mais leve, com uma tecnologia mais vazada, fazendo com que os equipamentos tenham uma resistência muito grande, mas ao mesmo tempo diminua o peso, tanto a nível de botas, quanto a nível de plataforma, né? As rodas também evoluíram muito, né? Com outros materiais de alta tecnologia. Tem o hóquei sobre patins, que foi, aqui no Rio Grande do Sul, pelo menos, é um dos primeiros, tá? Foi a partir dali que nasce as outras modalidades. Depois a patinação artística, onde antes o hóquei era feito basicamente só masculino, hoje já existe o feminino também, mas antigamente era só masculino. E depois as meninas se aproximaram, começaram a patinar, e aí veio a patinação artística, onde elas dançam e depois, mesmo em duplas, os meninos e as meninas dançam juntos, né? Os pares, né? E depois veio a corrida sobre patins, que também pode ser masculino e feminino. Foram nascendo muitas indústrias relacionadas a esse tipo de equipamento, e isso facilitando que em cada país houvesse, então, pessoas que pudessem ter essa oportunidade de desenvolver. O patins inline, né, que teve um boom aí nos anos 80, 90, por aí, né? Mas antes era o tradicional, que são os patins com as rodas laterais, e o inline são todas elas alinhadas, que é o descendente da patinação do gelo. O tradicional ele tem uma desenvoltura muito maior para a patinação artística do que o inline, né? E tem o hóquei, que tem uma desenvoltura boa no inline e no tradicional. E o da corrida, que eu acho que o inline ainda supera o tradicional, mas também tem uma desenvoltura. Nós costumamos armazenar o nosso produto, tem uma porta de entrada para a fábrica, vem para o depósito começa a fazer um giro de fabricação, onde vai para o corte, vai para a costura, vai para a modelagem, vai para a montagem do salto e do infranque do salto, e aí monta a sola, vai para a prensa e vai para um forno que congela para sair pronto do outro lado. A gente tem vários terceirizados. Por exemplo, parafuso é feito numa empresa tal. O material vem da usina, direto da usina para nós, que é um material feito específico para nós, vem para a nossa empresa e vai para o terceirizado. Ele mecaniza e volta para a nossa empresa para fazer a montagem do produto. Nós fazemos o controle da matéria-prima, nós temos o sistema de PCP da empresa, onde tem uma pessoa capacitada para isso. E então, chegando de volta o material do terceirizado, é conferido e aí vai para as prateleiras para daí ir para a linha de montagem. Depois da linha de montagem que sai para o cliente. O controle de matéria-prima ele é feito no almoxarifado. Eles são acondicionados em locais determinados e inclusive indicados no início do corredor, para que facilite a pessoa que trabalha ali a achar todos os produtos. O PCP dentro da empresa é, digamos, a parte principal dentro da área produtiva e um grande auxílio para a área administrativa. Ele fica responsável, e, digamos assim, é o guardião da carteira de pedidos. A partir do PCP,
Ele faz a programação da empresa, ele diz o que vai cortar, quando vai produzir, o que comprar, quando comprar, quanto comprar. Ele auxilia a parte administrativa, quando vai ser entregue. Ele auxilia a parte de vendas, o quanto pode vender e para quando pode vender. Praticamente, ele é o setor nervoso de toda a empresa. Toda a parte produtiva passa pelo PCP, não só aqui, como em qualquer outra empresa, de qualquer outro ramo. O PCP ele é essencial numa empresa, né, para que a gente saiba quando comprar o produto, qual a quantidade para comprar de matéria-prima, né, o que vai ser usado ali em relação a cada produto. Então ele é essencial para que tu consiga fazer todo o círculo de produção ali de cada produto. O PCP ele é o que comanda toda a produção, né? A quantidade de produtos que vai ser feito, que vai ser vendido. Então ele é um sistema para que se tenha todo o controle da produção da empresa. Isso diariamente. As ordens de produção e de compra da matéria-prima têm um planejamento de venda, de estoque, porque nós temos que trabalhar com 3 estoques. Um em casa, outro na produção e outro em caminho para não faltar. Então nós temos um tempo de 90 dias de produto que tem que já estar comprado e em andamento. E quem faz é no setor do PCP, que é o cliente que distribui tudo isso aí. O almoxarifado temos um encarregado que recebe a ordem, que quando é expedida a ordem do PCP, vem uma ordem para o almoxarifado. Aí o encarregado do almoxarifado pega aquela ordem e separa todos os produtos, que são vários produtos, para aquele pedido e para montagem. Então tem todo controlado, separado de caixa, parafuso, porca, argoela, roda, amortecedor, freio, tudo está no almoxarifado. E aí com aquele pedido ele dá encaminhamento para a montagem. No almoxarifado, tudo parte do PCP. O PCP ele faz toda a programação e junto dessa programação ele lança um mapa de produção que a gente chama que é o MRP. Ali consta todos os materiais que vai ser usado dentro de um lote de produção, os materiais, quantidades, quantos devem ser entregues e separados já por setor e a data que deve ser entregue todo nesse setor. O almoxarifado recebendo isso, por esse plano ele separa as quantidades, já reserva em caixas e no dia especificado nesse plano ele destina o material direto para a sua área correspondente dentro da produção para ser usado. Cada patinho, a gente está falando na parte da bota, né, que é o início, eles têm navalhas com modelos e numerações. Então é feito toda a parte do corte, todas as peças são feitas e é passado para um outro setor que é onde eles começam a fazer a montagem, como se fosse um quebra-cabeça. Então uma bota ela tem várias partes e aí é começado a fazer uma colagem uma em cima da outra para que comece o início de cada lateral da bota. Os processos para o corte dos patins tem uma modelagem, que são navalhas, aí chega o pedido que sai do PCP, vai o pedido para o menino do corte, ele separa os modelos, que são várias navalhas para cada modelo. Então no pedido se tiver 5, 6 modelos, ele separa aqueles 5, 6 grupos de navalhas e aí ele começa a cortar tudo separadinho, tudo por organizado. A união das peças na parte de costura, ele recebe do corte todos os fardinhos de cada tamanho, de cada modelo e ela também recebe uma cópia do pedido que foi feito pelo PCP. Daí ela vai fazendo uma montagem, aí vai colando, montando, vai esquentando, prensando, tudo até chegar na costura, passa por todo esse processo. Chanfrando, quando tem uma borda assim, tem que afinar aquela borda, então passa numa máquina que ela só tira uma borda do corte. Quando se monta a bota, ela é aberta embaixo, se monta só, se conforma ela, se coloca a sola embaixo, tá? E não basta isso, né?
Nós temos um outro processo que é a parte de alumínio, que é a parte da base, antes de colocar a roda. Então, a bota fica pronta, se coloca a sola. Nós temos o setor que trabalha com metalurgia aqui, né, que é através de máquinas de centro de usinagem, nós fazemos a parte de alumínio, que é a base, e depois é colocado as rodas e os rolamentos. As etapas de conformação, ela recebe um pedido, também que nem o do corte, recebe o produto do corte todo em fardinho de cada tamanho, que são vários pares, e aí ela faz a colagem, a montagem e a colagem do contraforte no cabedal. Aí faz o primeiro aquecimento para fazer a primeira costura. Aí vai para a segunda costura, tem que aquecer de novo, porque ele vai ficando rígido, e faz a segunda costura. A terceira costura da mesma forma. Aí o cabedal chega na parte de furação, que já está perto da montagem. Chegando perto da montagem, entra numa prensa que ela é a 180 graus para aquecer e a 0 grau para ficar dura, ficar realmente conformado de acordo com o tornozelo do pé. Aí entra para a forma. Aí a forma sela na forma, aí vai para montar a dianteira do corte. Vai para a máquina onde ela passa a cola, tem os engates que engata assim o cabedal, puxa, ele tira, faz um grampeamento e vai para a parte traseira, que é para selar a parte traseira e o enfranque da bota, que é o meio da bota. Ali encerra a parte de montagem. Depois de terminado o enfranque da bota, ela vai para a colocação da sola. Vai ser asperada, vai ser conformada numa máquina que tem ali e vai ser colocado, entra numa luz violeta ali, que é para ver onde está riscado, coloca a sola e o salto, daí vai para essa prensa que ela é quente e depois vai para uma outra máquina que congela o cabedal na forma, onde a bota sai pronta do outro lado. Aí é feito a pregação do salto, e aí eu tenho que falar também que a nossa empresa ela tem duas partes, duas empresas numa só, que é o grande diferencial da RAI, é que ela fabrica tudo. Toda a bota, tudo feito aqui, e os nossos concorrentes, ninguém tem uma fábrica que igual a nossa, que faz tudo. Saindo dali a bota, vai se encontrar na parte de montagem com as meninas que já estão com a base pré-montada, onde vai juntar a base com a bota. Juntando a base com a bota, é colocado o cadastro, colocado roda e vai para a expedição. Na expedição é feita uma conferência bem minuciosa para ver se está tudo ok, e aí é embalado e aí sai para o cliente. A fixação da base dos patins é feita com 6 parafusos cada pé, então são 12 parafusos cada pé. É furado, parafusado e corta os parafusos, e aí essa é a parte da montagem da bota na base. A gente faz todos os procedimentos no patins, conferência, colocar um saquinho, colocar um perfume, as etiquetas, porque a gente está enquadrado dentro do meio ambiente e aproveitamento de reciclagem de todos os produtos que a gente trabalha aqui. Aqui na empresa nós temos um critério para escolher a transportadora. Temos as parceiras, temos o SEDEX, temos o Correio e temos o cliente que também indica a transportadora. No geral, sempre é o valor que destina o produto em qual a transportadora. Durante o transporte, nós temos muito cuidado para que o cliente receba o produto perfeito. Então, nós trabalhamos já com empresas conhecidas, né, que a gente sabe que trabalham bem, transportadores, inclusive Correio, e nós colocamos em embalagens fortes que a gente tem certeza que vai chegar da melhor forma possível para o cliente. E sempre, tanto o transportador quanto o Correio, tem o seguro, né? Então, o seguro também ajuda para que o cliente tenha segurança que vai receber um produto perfeito. O processo de comunicação com o cliente
ele é feito através de WhatsApp, né, ou e-mail, como o cliente preferir, mas a gente tem um contato muito forte pelo WhatsApp com o cliente. Então, ali a gente vai indicando qual é o tempo que vai levar para o cliente ou em que cidade está até chegar ao local, ou nós passamos realmente o código de rastreio e o cliente faz isso, que alguns preferem eles mesmos fazerem. Nós entregamos todo o Brasil, toda a América do Sul e agora também na Europa. Aqui na empresa nós temos um setor de marketing que é um trabalho terceirizado, e tem a minha esposa que é marqueteira também, a Valesca, ela fez publicidade, e tem a Érica que entende, tem o Cleito que entende, então tem bastante gente que trabalha nesse sentido. E a gente está todo dia aprendendo. Em relação ao marketing, nós temos um produto muito específico, né? Como de repente vocês podem até estar vendo isso, mas nós temos um trabalho muito direto com as escolas. Por exemplo, no Brasil, nós conhecemos todas as escolas, aliás, toda a América, no mundo a gente conhece as escolas, os técnicos, os atletas, então a gente tem um trabalho muito direto com eles. A nossa empresa é uma empresa familiar, mas nós somos conhecidos no mundo inteiro. Então, nós somos referência em relação a patins. Então, nós temos esse contato direto com todos os técnicos e confederações e federações. Nós temos rede social também, que a gente trabalha diariamente nisso. Temos revendedores que também fazem o marketing da loja e acabam fazendo a nossa marca. O critério para escolher novas pessoas para a equipe, a gente larga um currículo, a pessoa vem, a gente faz a primeira entrevista, depois a gente faz um grupo aqui, que os responsáveis por cada setor participam também da escolha, a parte da gerência, que todo mundo participa, conversando com o candidato, aí a gente depois analisa ele, depois traz de volta, faz mais umas perguntas, vê qual é a capacidade que ele tem, porque aqui é um problema funcionário, aqui é muito difícil, muito difícil. Na linha de costura não tem gente aqui na região, não tem gente para trabalhar. Então é uma parte, tanto é que a gente comprou máquinas para automatizar mais a costura e a montagem por falta de gente. Aqui na empresa a gente tem uma preocupação ambiental, tanto é que a gente contratou uma empresa capacitada para cuidar disso, uma bióloga, que vem todos os meses aqui na empresa para conferir os resíduos, ver se está de acordo, encaminhar para um local apropriado para depois vir a transportadora, que é uma outra empresa capacitada para isso, para fazer a coleta dos resíduos de acordo com as leis. Nós temos muita preocupação com o meio ambiente. E isso faz com que a gente passe por alguns processos aqui. Primeiro, nós não trabalhamos com couro animal. Então, nós decidimos que todo o couro que a gente vai trabalhar aqui é um couro ecológico. Então, esse é o primeiro passo. Segundo, em relação aos resíduos, né? Nós trabalhamos com alguns produtos químicos também, isso faz parte do processo. Então, tem uma bióloga que ela faz essa visita mensalmente aqui para ver se os resíduos estão indo para o local certo. Nós temos um contrato com uma empresa que arrecada todos esses resíduos e leva para o local adequado. E principalmente em relação à energia. Nós optamos por energia solar. Então nós não só usamos a energia, como a gente produz energia também. Então a gente preza muito essa parte. Com o avanço da tecnologia, a gente mudou muita coisa. Adquirimos máquinas que a gente não tinha, máquinas CNC, e fizemos curso para os colaboradores. Então a gente está acompanhando bem essa parte de tecnologia, porque não tem muita mão de obra aqui na região. CNC é uma máquina totalmente automática e a gente faz o programa em 3D, tem uma programadora aqui dentro da empresa, onde ela faz o desenho da peça, faz o programa e coloca lá na máquina, ela faz sozinha toda a operação. Eu mesmo, como patinei sempre na vida, desde sempre patino, fiz artístico, fiz corrida, fiz toda
todas as modalidades, então eu sei o que eu quero nos meus pés. Eu sei todos os problemas do patins. A técnica mais avançada que tem eu conheço. Então eu olho para o patinador assim, eu já vejo o que vai sair dali e já sei o que ele precisa. Porque o patins não é só fabricar um patins. Cada roda tem a sua dureza, cada piso tem a sua dureza e cada evolução do patinador precisa de uma dureza de roda. A gente não dá muita atenção à concorrência, a gente olha ela assim e a gente sempre quer ser o melhor. Então o nosso processo é ser o melhor. E o patins comum que tem no mercado, ele serve de propaganda para nós, porque a pessoa compra um patins comum na loja e vai patinar, a professora nem aceita, então ele vai sair procurando um patins bom. Então esse patins comum que entra da China serve como propaganda para o nosso patins. E os top de linha que nós estamos sempre tentando melhorar mais e mais, já chegando no ponto de sermos os melhores da América do Sul e queremos ser do mundo. A maior satisfação para nós, para a Patins High, é ver o quanto a patinação desenvolveu e está sendo desenvolvida com a nossa ajuda, né? Porque como não existe um fabricante desse nível no Brasil, é muito bom saber que a patinação está crescendo e chegar no campeonato, ter 500 atletas e tu vê 400 com teu patins. Então, e a satisfação que a gente vê também em rede social, quando a gente posta alguma coisa, as pessoas dizendo que o patins é maravilhoso, que esse é o meu sonho da minha vida. Então, a gente fazer uma coisa que cause satisfação, alegria para as pessoas, para a criança principalmente, né? Isso é muito gratificante.